Vamos lá. Mas o assunto de hoje e de amanhã, que é para encerrar a aula, é de conservação de energia. Deixa eu só escrever aqui o assunto, o nome do assunto, que eu não fiz isso. O que significa conservação do ponto de vista da física, né? Conservação de uma grandeza. Significa que o valor daquela grandeza não vai alterar conforme mudam os estados. É isso que significa conservação do ponto de vista da física, né? Você tem uns estados, o estado A para o estado B, para o estado C, o valor total de alguma grandeza, né? Aqui é conservação de energia, então o valor total do que a gente vai chamar de energia mecânica não irá mudar, né? Mesmo mudando os estados. Mas a gente vai chegar nisso aí. A gente vai entender matematicamente o que significa isso. Então, mas antes disso, então vamos chegar no fenômeno antes. Tipo uma rampa de skate, gente, aqui. E aí eu tenho um objeto, sei lá, um cara num skate, mas vamos fazer assim, vamos imaginar só um bloco numa rampa sem atrito. Eu tenho um bloco aqui, larguei o bloco aqui no estado A. Que movimento que ele vai fazer, que você espera que ele faça? Ele vai descer a rampa, perfeito, Débora. Na hora que ele desce a rampa e chega no ponto C, o que vai acontecer? Ele vai parar no ponto C? Ah, legal. Será que ele vai parar? E essa é a pergunta. O sistema aqui não tem atrito, tá? Então ele vai chegar no ponto C e depois ele vai para o ponto E. Só que aí o que acontece? Ele não está no ponto E? Qual a diferença? Se ele começasse no ponto E, ele ia parar onde? Ele ia parar no ponto A. Ele ia descer de novo no ponto C e ia voltar para o ponto A. A pergunta é, por que depois que ele chega no ponto C, ele volta a subir? O corpo, ele não está... Ele está sendo puxado para baixo, né? Agora eu vou usar isso aqui para desenhar os vários momentos, né? Ele fica aqui, depois ele vem para cá, depois ele sobe, depois ele vem para cá no ponto E. Só que, por exemplo, quando ele está descendo do ponto A para o ponto B, tem a força gravitacional para baixo. A força gravitacional está sempre para baixo. O planeta Terra não saiu daqui. Por que ele continua? Por que ele sobe? Em termos de forças, o que vocês estão esquecendo de levar em consideração? Vamos pensar em termos de forças ainda. Depois eu vou entrar de volta nessa ideia de energia cinética, não mudaria potencial gravitacional e vice-versa. Porque a energia não é uma substância. Né? O negócio era vermelho, depois ficou verde, depois ficou azul. Não. Newton nem pensava em termos de energia. Como que o Newton explicaria isso, o fato dele subir? Ele não fala em energia. A concepção de energia vem depois do Newton. Isso, era essa. Eu estou forçando vocês para extrair essa palavra. É uma inércia, gente. É um elemento muito fundamental, entende? Então, é por inércia que o corpo sobe. Então, a gente está esquecendo de levar em consideração, né, que você está mudando a velocidade, o corpo está mudando a velocidade, e isso faz aparecer uma força de inércia, que para o Newton, na verdade, era inata, por isso que a gente quase não fala dela. Para mim, ela não é, né? Então, aquelas discussões que eu já fiz com vocês. Então, a gente esqueceu de falar que quando um corpo acelera com relação às estrelas, aparece a força de inércia. Que no caso, por exemplo, aqui ele está acelerado para baixo. A força de inércia é contrária à aceleração. E eu estou fazendo amarelinha, por quê? Porque os livros didáticos não desenham ela. Quando o bloco começa a subir, mas por quê? Né? Aí, por conta da força de inércia, que está ali no meu sistema. Né? Veja bem, a inércia é contrária à aceleração. O bloco está parando. Se o bloco está parando, a aceleração dele está negativa, está para baixo. Então a inércia vai para cima. Entende? Vocês entenderam essas setinhas amarelinhas que eu fiz aqui?
certo? Então, o que acontece? Existe uma outra força que não é levada, não é explícita aqui, através da qual também se está realizando trabalho no sistema, certo? Então, existe o trabalho através da força de inércia. Então, o trabalho através da força de inércia de A para B, vamos fazer assim, tá certo? Vai ser igual ao deslocamento vezes a força de inércia, o módulo da força de inércia, vezes o cosseno do ângulo. Do pêndulo. Mesma coisa do pêndulo. Exatamente. Só que aí eu coloquei num bloco, porque não tem atrito. O pêndulo é a mesma ideia, viu, Débora? Certo? Entre outros sistemas mecânicos. Mas E ele vai ficar eternamente. Se não tiver atrito, né? Se a gente desprezar o atrito aqui, fica eternamente. Não vai por conta do atrito. Eu já vou explicar melhor também essa questão do atrito depois. Tá bom? Mas é aí que tá. Então vamos voltar para cá. O trabalho através da força de inércia. Bom, de A até B. De A até B, a força de inércia está contra o movimento. Então, o ângulo vai ser de 180. Qual é mesmo a expressão para a força de inércia? Vocês se lembram da fórmula dela? Vamos considerar que aqui é uma rampa, reta, né? Não é uma curva, que se fosse uma curva vai ser mais difícil essa aceleração. Vai ser aqui, vezes MA, vezes o cosseno de 180. Por que a força de inércia, gente? Relacionada com a segunda lei de Newton, que é o equilíbrio dinâmico, né? Aí é fazer aquilo que a gente fez com o trabalho total. Não sei se vocês se lembram. Vamos. Se eu dividir e multiplicar por 2, agora sim, para. O que é esse 2A delta S mesmo? Torricelli, né? Perfeito. Tá afiada. Então vamos substituir o Torricelli aqui. Então, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer com o trabalho através. Era meio de se esperar, né? Porque é a força de inércia menos MA e o trabalho total é MA, a força total é MA. O que é isso aqui, gente? Vocês conseguem identificar essa fórmula que eu estou chegando? Então, o trabalho através da força de inércia. A força de inércia ela é conservativa ou dissipativa? Vamos olhar o resultado que a gente chegou aqui. O trabalho através da força de inércia depende da trajetória ou não? Eu só preciso do valor do estado A e do estado B. Veja só, eu tenho o valor do estado A e do estado B só. Eu não preciso do caminho. Se eu sei a velocidade no estado A e só sei a velocidade no estado B, então a energia inicial seria conservativa. Perfeito, ela é conservativa. É como se fosse uma fórmula de uma energia potencial. Só que o que é mv² sobre 2, gente? Energia cinética. Então, o que é energia cinética, na verdade? Não é uma mágica. Energia cinética é a energia potencial da inércia. A inércia pode ter um trabalho a ser realizado. Porque o que define ser conservativo ou ser dissipativo, gente, é o fato do trabalho depender ou não das condições da trajetória. Só depende dos valores do estado inicial e final, não depende da trajetória. Então, a força de inércia é conservativa. Então, o que acontece? O importante é vocês entenderem o que significa energia cinética, na verdade. A energia cinética é o trabalho possível a ser realizado através da inércia. Então, não é uma coisa que está dentro. Assim, para alguns estaria dentro, para o Newton, por exemplo, se ele pensasse em termos de energia, ele poderia falar que a energia cinética está dentro do objeto, porque ele entendia a força de inércia como uma coisa inata, né? Mas, por exemplo, do meu ponto de vista, não, ela a força de inércia, ela é um resultado, né,
das forças gravitacionais externas sobre o bloco, do somatório, né? Por que não se explica desse jeito nos livros didáticos, né? Porque nos livros didáticos eles tendem a falar que a tal da força de inércia é a força fictícia. Aí fica muito esquisito para eles falarem da realidade dela, mas o efeito existe, né? O bloco sobe, apesar de todas as forças estarem puxando para baixo, né? Então, e isso aí o Newton já tinha entendia muito bem. Para o Newton, a força de inércia não é fictícia, apesar de eu também não concordar com ele, que ele diz que é inata, né? Eu não gosto dessa ideia de coisas de força inata, porque força é a interação entre dois corpos ou mais, né? Isso muita gente pensou que a força de inércia era do tipo de atrito, mas não é. Porque olha só, ora ela está a favor contra o movimento, mas ora está a favor do movimento. Ela alterna isso aí. Se eu colocasse a força de atrito aqui, ela estaria sempre contra o deslize do bloco, não é verdade? Mesmo ele descendo, mas mesmo ele subindo, a força de atrito estaria contra, né? Jair, tem como você explicar esses dois pontos que o senhor colocou aqui embaixo? Por favor. Então, quando o corpo está descendo, né? Aqui a força conservativa é só a força gravitacional. Tá certo? Sim. Então, quando o corpo está descendo, né? A força tem uma componente que está a favor do movimento, não é verdade? Porque senão não desceria, Sim. tá? Então tá lá, a força que está a favor do movimento. Pá. Quando está subindo, a força gravitacional está contra o movimento, não está? A Tá. componente da força gravitacional está para baixo, está na diagonal para baixo, não está para cima. Uhum. Tá certo? Quando o objeto está descendo, está acelerando para baixo, a força de inércia está contra, correto? Correto. Quando o bloco está subindo, a força de inércia vai estar a favor do movimento. Você entende isso? Porque a tendência dele seria continuar subindo. Isso, exatamente. A tendência é continuar subindo e você está sendo freado pela força gravitacional, Sim. Entendi. pela Terra, né? Entenderam isso? Então você vai ter essa alternância entre. E essa alternância, ela é melhor explicada, é melhor pela conservação de energia, porque aí você está falando dos trabalhos alternando. Então o que acontece? Você vai ter que o trabalho através de A para B, através da força gravitacional, vai ser igual a menos o trabalho de A até B. Entende? Mas o que é o trabalho de A até B? Vai ser igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Vou colocar aqui qualquer força conservativa aqui. De A até B. Aqui é a soma das energias potenciais de todos os. E aqui, menos o trabalho, vai ser o que a gente vai chamar de energia cinética. Então, o que é isso aqui? Vai ser energia potencial em A, menos a energia potencial em B, vai ser igual energia cinética em B, menos energia cinética em A. Sabe, mas aí teria que ser A menos B, não? Não. Por quê? Na energia cinética aí? Não. Por quê? Não é. Mas aí eu estou perguntando a você, por que não é? Aqui é inicial menos final, que é o menos variação. Aqui é a variação, que é o final menos inicial. Ah, sim, entendi. Se você quiser, vamos um passo anterior aqui, para entender melhor. Você entendeu agora? Que Sim, sim. variação é final menos inicial, né? Uhum. Aí você vai fazer o chuveirinho com menos que está fora do parênteses, né? Isso.
Vou passar o negativo B para o outro lado e vou passar o A para esse lado aqui, que está negativo, e vai aqui. Então, o que vai acontecer? Olha só, vai acontecer que a energia potencial em A mais energia cinética em A vai ter que ser igual a energia potencial em B mais energia cinética em B. Entenderam isso? Esse aqui é o resultado importante. Significa que essa soma, o valor da soma da energia potencial com a energia cinética, sempre vai se manter. Vamos voltar lá, vou reescrever isso. Então aí, nesse caso, a gente teria a conservação de energia. Exatamente. Estou aqui acabando já a aula, gente. O importante é você saber se só depende dos valores do estado final ou inicial, ou eu preciso saber dos valores da trajetória inteira. Então, se só existirem forças conservativas, significa que todas as forças têm uma energia potencial associada, correto? Então, a energia potencial total em A mais energia cinética no ponto A vai ter que ser igual a energia cinética potencial total no ponto B, mais no estado B, né? Mais energia cinética no estado B. Tá. Essa parte aqui, deixa eu dar uma diminuída. Essa soma é chamada de energia mecânica do sistema. Eles deram um nome diferente para a soma. Então, nesse caso que só tem força conservativa, a energia mecânica de um ponto, ela vai ser igual durante todo o sistema? Isso, exatamente. Por isso que se chama conservação de energia. Então eu preciso calcular somente a energia de um ponto. Isso, né? Então, energia mecânica num ponto qualquer vai ser igual a energia potencial nesse ponto, mais energia cinética nesse ponto, nesse mesmo ponto. Tá bom? Então, é isso que quer dizer. Vamos imaginar o seguinte: não vai dar tempo de fazer um exercício mais alongado agora, a gente vai fazer amanhã. Mas vamos dizer que eu medi energia potencial no ponto A, eu coloco como se fosse, sei lá, 35 joules. E vamos dizer que ele já está com alguma velocidade. E energia cinética no ponto A deu 5 joules. Qual vai ser a energia mecânica no ponto A? A energia mecânica aí de A seria de 40 joules, certo? Isso. Então, energia mecânica no ponto A, 40 joules. E qual a energia mecânica no ponto B? 40 joules. Isso. Tem que ser 40 joules, porque só tem forças conservativas. Então é o seguinte: se a energia potencial agora no ponto B foi 20, qual vai ser a energia cinética no ponto B? 20 joules. Isso. Vou colocar 22 aqui para não. Porque senão vai achar que o número tem que ser igual. Vou colocar 22 joules aqui, né? A energia cinética no ponto B vai ter que ser 18 joules. Vocês entenderam isso? Porque 18 mais 22 dá 40. Sim. Então, a energia mecânica, o valor, né, daquela grandeza, vai se manter durante todas as mudanças de estado, porque só existe força conservativa. E daí, voltando, por que tem que ser forças conservativas? Porque só quando existem forças conservativas é que garante essa alternância aqui. Porque só forças que independem do caminho é que podem garantir essa alternância entre ora está a favor do movimento, ora está contra o movimento, tá certo? A força de atrito, ela é dissipativa, depende do caminho, então essa alternância não está garantida no sistema, né? Então, por isso que ela não tem uma energia potencial, porque eu não consigo prever, e ao mesmo tempo não tem, a alternância não está garantida. Então, quando você tem uma força de atrito, o sistema dissipativo, a energia mecânica não vai conservar. Agora sim. Então, a energia mecânica não irá conservar o sistema dissipativo.
Ô, Jaime, Hum, então, eu só posso considerar que as forças vão ser conservativas se desprezar o atrito. não, vamos lá. O sistema, a força conservativa é a força gravitacional, é a força elástica, força elétrica, força magnética, são forças do tipo conservativas. Quando coloca a força de atrito no sistema, né, você tem um sistema dissipativo. É o sistema, entende? Não é a força conservativa, é uma coisa. Sistema conservativo é outra coisa. A força dissipativa é uma coisa. O sistema dissipativo é outro. Sistema conservativo é aquele que só tem forças conservativas. Então, o que, que se fala? Você pode falar, e não tem muito problema em falar assim, eu não sou muito fã, mas é isso. Então, você tem que dizer que as forças conservativas, elas transferem energias do sistema, ora, para a velocidade. Para mim, não faz muito sentido transferir uma energia para uma grandeza, já que a energia também é uma grandeza, mas enfim. Você transfere para o movimento, ora você transfere, né, para a potencialidade dele, né, para o estado de repouso. Então você tem essa transferência, transforma em energia potencial, transforma em energia cinética. Isso é um sistema conservativo. O sistema dissipativo, você gasta, entre aspas, aí, você está gastando a energia, tá certo? Mas aí fala, mas a conservação de energia não é uma lei geral? Isso. Então, alguma outra coisa tem que estar se movendo que a gente não está percebendo, tá certo? Que a gente não está levando em consideração no meu sistema. E tá, as moléculas da rampa, né, vão agitar e isso vai ser reproduzido na ideia de calor, certo? Então as moléculas vão agitar com atrito e aí você tem um sistema mais geral aí de conservação. Mas não é o caso da gente discutir isso aqui. Isso aí é lá para o ensino no segundo ano. Mas é isso.